o advogado eleitoral Alexandre Nogueira. Doutor Alexandre, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia Seja a todos. bem-vindo mais uma vez. Escuta. Obrigado. E hoje o assunto é muito bom. Vamos falar sobre o que decidiu o Tribunal Superior Eleitoral em relação a regras do uso de redes sociais pelos candidatos. A gente imagina, Alexandre, que vai ser um Deus nos acuda na época da campanha. Aliás, a pré-campanha já está completamente dominada pelo uso nem sempre correto, nem sempre adequado, nem sempre dentro das regras das redes sociais. Mas me conta, então, o que tem de novo em termos de legislação para esse ano. Bom, em relação às redes sociais, a gente já tinha se deparado com algumas decisões do STJ no ano passado, que definiram principalmente regras para quem é gestor público e usa suas redes sociais. Porque a rede social, embora particular, embora da pessoa física do gestor ou do mandatário, enfim, ela é um local onde há ali a prestação de serviço público, informação do que é que vem sendo feito e etc. E essas redes sociais pessoais, elas passaram a ter o mesmo enquadramento das redes sociais institucionais. No sentido de quê? No sentido de que você não pode, enquanto gestor, usar de estrutura do Estado, enfim, do poder público, para produzir material e veicular nas suas redes sociais pessoais. Isso pode gerar improbidade administrativa. Assim como também esses mesmos gestores, que principalmente chefes de poder executivo, seja prefeitura, governo, Estado, presidência da República, eles não podem, nas suas redes sociais pessoais, eles não podem bloquear usuários. Porque o bloqueio do usuário fere os princípios da administração pública, da impessoalidade, da publicidade, enfim. E algumas decisões do Supremo também, aí, já em anos anteriores, definiram isso. Então, são novidades que nós vamos nos deparar para esse ano, como também as que o TSE decidiu na semana passada a respeito da propaganda eleitoral. O TSE fechou aquele ciclo de definição das suas resoluções que irão dispor a respeito das regras que devem ser observadas para as eleições de 2026, agora na semana passada. E um ponto diz respeito a isso que você colocou, pré-campanha. O TSE definiu que a pré-campanha ela pode ser feita em locais abertos, ela pode ser feita nas redes sociais, ela continua podendo ter, inclusive até patrocínio de posts, etc., mas desde que seja contabilizado enquanto gasto de pré-campanha. Então, assim, as regras, assim, há uma liberdade para você usar, mas em relação a o que vai acontecer durante a eleição, aí nós tivemos mudanças bem consideráveis, principalmente em relação ao uso de inteligência artificial. Por quê? Porque, assim, Cíntia, duas coisas que eu acho que o TSE acerta muito ele proibir que algumas inteligências artificiais, você sabe que hoje são várias plataformas que as pessoas usam, para trabalhar, enfim, para produzir conteúdo, para pesquisar. Então essas plataformas, elas estão proibidas de promover qualquer tipo de candidatura ou de recomendar através dos seus algoritmos qualquer tipo de candidatura, bem como bloquear acesso, restringir acesso a materiais de candidatos também, e haverá uma limitação do uso desses materiais. Não vai poder usar 72 horas antes das eleições e nem 24 horas depois. Essa é uma novidade. Nenhuma rede social. Em nenhuma rede social, nenhum material com inteligência artificial, ainda que identificado que é material feito com inteligência artificial. Outra novidade importante é a responsabilidade solidária dos provedores. Então, quem tem um serviço que provê internet para determinado grupo, fica responsável solidariamente se tiver ali uma publicação ilegal, um crime sendo cometido. Então os provedores serão responsabilizados solidariamente. A questão dos perfis falsos, perfis que são criados só para bater, enfim, para mentir, etc. Esses perfis eles vão ser banidos automaticamente em caso de qualquer reiteração dessas condutas. E também nós temos a questão
do uso, né, da propaganda eleitoral proporcional para as minorias, né? Já tinha regras em relação aos negros na eleição passada e agora também para os indígenas, né, as candidaturas dos indígenas, né? Essas foram as principais mudanças, Cíntia, e também nós tivemos a aprovação de mais outras resoluções, fechando o ciclo, né, de tudo que é necessário para que a gente tenha, que as eleições aconteçam sob a supervisão do TSE. E aí eles destacaram 10 mudanças, assim, que o próprio tribunal coloca que há assim como destaque, né? Que é o que? O combate reforçado à desinformação através do estabelecimento de termos de cooperação técnica, enfim, compartilhamento de informações, né? A questão da proteção ampliada contra a violência política de gênero, né? Que também a gente já tinha falado aqui na semana passada. Essa novidade que a gente falou sobre as candidaturas indígenas, a criação de um novo instituto jurídico que serve para quê? Para que a qualquer momento, isso é uma novidade para essa eleição também, a qualquer momento, um pré-candidato ou qualquer cidadão pode ter a sua situação jurídica para saber se pode ser candidato ou não levado à Justiça Eleitoral. Então essa análise não poderá ser feita somente lá no período eleitoral, quando a pessoa já solicitar a candidatura. Agora, se alguém estiver com aquela suspeita de que uma pessoa ela é inelegível, já pode ser direcionada à Justiça Eleitoral um requerimento de declaração de elegibilidade para saber se aquela pessoa poderá participar da eleição ou não, né? Nós tivemos aí também algumas mudanças nos sistemas do TSE, principalmente para sobre os registros de candidatura, né? O sistema Candex, que agora vai ser todo online, e também uma resolução que juntou todos os direitos e deveres, né, dos cidadãos, dos eleitores, através de uma norma só, também uma organização normativa, né? A fiscalização das urnas também houve uma alteração, né, porque na urna auditável, nós teremos urnas auditáveis, um voto impresso durante as eleições, são amostragens, e aumentou o percentual de votos auditáveis dessas urnas, né, para 95%. Né? E mais uma norma que fortalece a questão da política de gênero, né, que vai endurecer qualquer tipo de desvio de recursos que forem destinados às candidaturas femininas, negras ou dos indígenas, né? E é que a gente já tem, desculpa te interromper, mas a gente já teve muitas cassações. Muitas. Nesses 2 últimos anos. Olha, aqui no Piauí eu até perdi as contas. Muitas mesmo. Por quê? Porque por mais que se divulgue, que se explique, que é um dos principais motivos que geram cassação de chapas inteiras de vereadores, a prática continua. Né? Ao invés de cada lugar ter ali um movimento, um incentivo para a participação das lideranças femininas na política, não. Chega-se lá perto das eleições e há a tentativa de preencher aquele mínimo de 30% de candidaturas femininas com pessoas que não vão ser candidatas, na verdade. Isso gera, né, a cassação. E além disso, Cíntia, também a questão da destinação dos recursos públicos, via fundo eleitoral e via fundo partidário, para as candidaturas femininas. Então o TSE endurece em relação a isso e finaliza fixando as datas, né, para a data do calendário eleitoral para esse ano, com destaque para a data limite da janela partidária, que vai ser Sexta-feira da Paixão, 3 de abril. 3 de abril. Então, 3 de abril é o último dia para quem vai mudar de partido para poder disputar as eleições, né? Porque você pode mudar de partido aí fora dessa janela, mas aí, nesse caso, para os candidatos, e aqui no Piauí nós temos muitos casos, né? Tem um movimento tá pior do que o tráfego aéreo lá na região do Oriente Médio, a movimentação de político indevido de partido. Isso, são movimentos naturais da política, são várias possibilidades. Sim. E a gente vê, desde que essa regra da não coligação passou, Cíntia, que essa data ela é um marco temporal importantíssimo. Por quê? Porque a partir dali você já sabe quem vai marchar com quem apoia quem não apoia, se não apoia, enfim, já há uma definição dos rumos para a campanha eleitoral ali nesse período que fica 6 meses antes da eleição.
3 de abril, portanto, a data limite. A data limite. Agora sim, só para a gente entender, tem muitos advogados que são um pouco cabreiros com a história da data eleitoral. Se é na véspera, até que horas que isso pode acontecer? É por isso que o TSE esse ano colocou na resolução. Deixou muito claro isso, que é até 23h59 do dia 3. Ah, tá. É que nem o imposto de renda, né? Exatamente. E agora não dá mais... Antigamente tinha muito problema. Assinou a ficha, não assinou a ficha, não. Tudo é online agora. Tudo são sistemas que os partidos políticos têm e que são integrados à base de dados do TSE. Não tem como forjar. Então, até as 23h59 do dia 3 de abril, exatamente, dá para mudar de partido. Exatamente, é isso. Fora disso... Então, sexta-feira da paixão aí, para o sábado de aleluia com fortes emoções. E muito Judas. Muito. Com certeza. O Alexandre, eu queria só tirar uma dúvida com você, quando você falou de rede social, e eu acho que esse assunto ele é muito importante, porque ele vai ser... né, um divisor de águas nessa pré-campanha e campanha, já que os candidatos estão todos apostando em rede social, que aliás é um erro, tá, gente? Eu vi agora os maiores marqueteiros eleitorais do Brasil questionarem muito essa história de você achar que você vai ganhar a eleição em rede social. Mas esse é assunto para uma outra conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a história dos haters, porque isso já começou a acontecer. Né, você já tem, esse final de semana nós tivemos, por exemplo, o deputado Fábio Novo, que é presidente do PT também, que foi vítima de um ataque homofóbico num grupo de WhatsApp, que é associado a um portal. Esse grupo chamado Leitores do Portal, do tal site, tem como uns admins o editor deste portal. E aí o questionamento é, esse editor, ele seria responsável, ele pode ser associado, já que ele poderia ter tirado a publicação, né? E é um papel do admin fazer isso. Na nota de esclarecimento, o editor disse o seguinte, não cabe a mim fazer essa moderação, mas a moderação, ela tem que ser feita, né? Você toca num ponto importantíssimo, que é um dos pontos, Cíntia, que eu entendo que o TSE poderia ter avançado mais. Poderia, Por quê? Porque se foi publicado no site X, publicou o jornalista responsável pela publicação, se for uma matéria, o dono do site, que é o responsável pela edição, enfim, colocar aquele conteúdo para o público, também podem ser responsabilizados. Tá? Isso aí é fato, é indiscutível sobre esse ponto. Agora, o ambiente de um grupo de WhatsApp, infelizmente, a maioria das decisões elas têm caminhado no sentido de entender que é um ambiente privado, por mais que tenha 200 pessoas. Né? Eu lamento muito, porque casos como esse, no meu entendimento, essa interpretação tem que avançar. Nós temos que avançar nisso, porque de 200 pessoas, aquilo ali vira 2 milhões de pessoas, rápido. Né? A gente sabe como é que funciona a escalabilidade de um conteúdo publicado em um grupo de WhatsApp. Mas ainda a maioria das decisões estão nesse sentido. Para o grupo agora, saiu dali, publicou numa rede social, publicou num site. Não publiquei no site, foi só a conta do Instagram. Já está colocado como público. E quem foi a vítima pode levar as autoridades, porque não é só crime eleitoral. Principalmente são os crimes de homofobia, de qualquer tipo de discriminação contra a pessoa, seja por que for, por gênero, por cor, por raça, sexo, enfim. Não pode haver, a legislação protege, e há aí sim a possibilidade de uma responsabilização, inclusive penal. E lembrando que você é admin de um grupo de WhatsApp, cabe a você fazer a moderação, sobretudo se você é jornalista e esse grupo é associado ou ligado a... Né? E o que dali vier, aquele conteúdo que por um acaso sai dali e torna um ilícito em outra seara, você pode também ser responsabilizado, você é administrador. Essa é uma parte importante. Se você não quer, né, que nem aquela coisa, não aceita ficar sentado na emergência para ajudar o pessoal, então diz assim, não quero, eu saio dali. Não adianta sair depois que a irregularidade já foi cometida, né, como foi efetivamente o caso.
Alexandre, muito obrigada. Então, você está produzindo muito esse conteúdo também para a rede social dele. Sim. Gente, é muito bom. Não é preciso só você ser político, candidato. Inclusive, essa pauta da rede social eu peguei lá no perfil de Instagram do Alexandre. Eu queria que você deixasse aí para que as pessoas que tenham mais interesse nessa história, trabalham com política e querem entender melhor, porque isso... o Tribunal Superior Eleitoral tem dito que vai ser muito rigoroso no cumprimento dessas regras, e, né? tipo, você tá ali usando a rede social de maneira inocente, você pode ser responsabilizado também. Então, qualquer usuário tem que ter esse mínimo conhecimento para não ter dor de cabeça futura, né? O nosso Instagram, assim, é o @AlexandreNogueira11. A gente posta muito conteúdo sobre direito público, né? Filosofia também, que são, para mim, direito e filosofia são dois ramos do saber, né? Que sempre tem que estar caminhando junto. Muito obrigada, Alexandre. Eu agradeço, bom dia para você. Sempre à disposição. Muito bem, a gente segue aqui com o nosso Notícias do Dia. Já a gente vai ter mais entrevistas aqui no programa. Tem mensagens dos nossos ouvintes participando aqui. Muito obrigada. O nosso ouvinte aqui, o Zé Neto, que tinha mandado aquele texto, eu pedi só para ele refazer. Ele está mandando para a gente, já eu consigo baixar também, tá, Zé Neto, o seu áudio. E o André está comentando aqui sobre esse assunto que a gente falou com o Alexandre. Ele diz o seguinte: o WhatsApp ou o que for, o grupo não era foco esse tipo de ataque. No mínimo, deveria ter sido excluído pelo usuário em questão. É inadmissível usar sexualidade, cor ou qualquer outra característica inerente a uma pessoa